Quando já estávamos a caminho da maternidade, o taxista virou de repente para um pátio e parou o carro. Deite-se no banco e se cubra com minha jaqueta. Eles não podem te ver. Fiquei com medo, mas obedeci. O que ouvi em seguida me fez congelar de horror. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta dessa história envolvente. Para Ana, essa história a perseguiu por muito tempo. Cada vez que seus pensamentos voltavam àquele dia de outubro, as mãos começavam a tremer levemente e um nó se formava na garganta. Mas tudo tem um começo, porque para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso saber como tudo começou. Ana cresceu sem pai. Sua mãe, Tânia, nunca falava sobre ele em detalhes. Apenas uma vez, quando a filha tinha uns 6 anos, e perguntou diretamente por que todas as crianças da creche tinham pai e ela não, Tânia se ajoelhou diante dela, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e disse baixinho: "Ele foi embora, Aninha. Faz tempo. Mas isso não significa que não há ninguém para te amar. Você me tem e eu não vou a lugar nenhuma." Depois disso, nunca mais tocaram no assunto. Ana aprendeu a não perguntar. Via como os olhos da mãe escureciam a qualquer menção ao passado e a poupava dessa dor. Elas moravam num apartamento pequeno de um cômodo na periferia da cidade, 5º andar de um prédio antigo de conjunto habitacional. Sem elevador, paredes finas. Dava para ouvir o vizinho de cima tossindo de manhã. O papel de parede do quarto tinha uma estampa de pequenas flores azuis. Tânia mesma o havia colado quando se mudaram. E assim ficou por anos, levantando-nas juntas aqui e ali. No canto ficava a cama de Ana com a cabeceira de metal, ao lado uma escrivaninha coberta de livros didáticos e perto da janela o sofá-cama da mãe, que de manhã voltava a ser assento forrado com uma manta xadrez. No parapeito da janela se espremiam vasos de gerânio. A mãe adorava flores, dizia que elas trazem vida ao lar. Tânia trabalhava como educadora na creche, a mesma onde Ana havia estudado quando criança. O salário era irrisório, e à noite, depois de colocar a filha para dormir, ela saía para limpar escritórios num centro empresarial do outro lado da cidade. Voltava tarde. Ana às vezes acordava com o clique da fechadura e ouvia a mãe se descalçando no corredor, tentando não fazer barulho. Depois o som da água na cozinha. Tânia tomava chá de pé, olhando pela janela, e só depois disso ia deitar. Levantava às 6h. Assim, todos os dias, sem folgas, sem férias, sem reclamações. O dinheiro sempre estava no limite. Ana usava roupas que a mãe costurava de suas peças antigas ou encontrava nas bancas do mercado. Para as reuniões de pais, Tânia assava um bolo, sempre de maçã, porque maçãs eram as mais baratas, e o levava para a creche para que os outros pais não a olhassem com pena. Ela tinha orgulho, quieto, discreto, mas inflexível. Nunca pedia ajuda, nunca reclamava com os vizinhos, nunca chorava na frente da filha. A única coisa que repetia como uma oração era: "Aninha, o mais importante é honestidade e dignidade. O resto vem por acréscimo." Ana acreditava nela, acreditava em cada palavra. A mãe era tudo para ela: pai, amiga e proteção contra um mundo que, além das paredes do seu pequeno apartamento, parecia enorme e indiferente. Quando Ana completou 17 anos, a mãe começou a se cansar rapidamente. Subia os 5 andares parando em cada patamar, pressionando a mão no peito e respirando pesado com um assobio. Ana insistia para ela ir ao médico, mas Tânia desconversava. "É só pressão. Vai passar." Não passou. Certa vez no trabalho, bem no meio de uma atividade com as crianças, ela desmaiou. A ambulância a levou ao hospital. O médico, um jovem cardiologista de rosto cansado, chamou Ana no corredor e disse diretamente: "Sua mãe tem uma patologia grave na válvula cardíaca. É necessária uma cirurgia. Sem ela, o prognóstico é desfavorável." Ana ficou parada no corredor do hospital, abraçando a bolsa da mãe.
velha, de couro sintético gasto, com o zíper quebrado, tentando assimilar o valor que o médico havia mencionado. Para elas, era dinheiro astronômico. Tânia, ao saber do custo, acenou a mão. Besteira, vou tomar os remédios e vai ficar tudo bem. Ana via que a mãe estava mentindo, que ela estava com medo, mas falar sobre isso em voz alta, as duas temiam. Ana conseguiu emprego como vendedora num mercadinho depois da escola. Ficava atrás do balcão por 5 horas, depois corria para casa fazer as tarefas, depois preparava o jantar para a mãe e guardava cada centavo, mas as quantias eram míseras. Em 1 mês juntava o suficiente apenas para uma consulta com um bom especialista. A mãe via a filha se matando de trabalhar e se irritava. Ana, chega, viva normalmente, eu me viro. Mas a cada semana ela piorava. Falta de ar, inchaço nas pernas, lábios azulados de manhã. Tânia morreu quando Ana tinha 19 anos. Tranquilamente, no sono. Ana acordou de manhã com o despertador, foi para a cozinha ligar a chaleira e por hábito espiou o quarto. A mãe estava deitada em seu sofá-cama, coberta pela manta xadrez, com o rosto calmo e levemente sério, como se estivesse pensando em algo importante. Só que o braço havia escorregado para fora e já estava frio. Ana não gritou, não chorou. Ajoelhou-se ao lado do sofá, pegou a mão da mãe e a segurou até a ambulância chegar. Depois veio o velório. Simples, no cemitério municipal. Apenas algumas pessoas. Um par de vizinhas, a diretora da creche, o porteiro do centro empresarial onde Tânia limpava. Ana ficou parada diante do montículo de terra fresca, olhando para a cruz de madeira barata, pensando que sua mãe merecia uma vida diferente. E ela, Ana, não conseguiu dá-la a tempo. Depois da morte da mãe, tudo desmoronou rapidamente. O apartamento era alugado. A proprietária, uma mulher seca, de lábios finos e eterno cheiro de cigarro caro, ligou 1 semana após o enterro e disse sem rodeios: Ana, sinto muito, mas o contrato estava no nome da sua mãe. Você precisa sair até o final do mês. Ana fez as malas em 2 malas. Uma era da mãe, com a rodinha com defeito, a outra era a dela, da escola. Deixou o gerânio no patamar. Quem sabe alguém o pegasse. Fechou a porta e nunca mais voltou. Ela se mudou para um alojamento de uma fábrica têxtil na periferia industrial da cidade. Conseguiu emprego como costureira. A aceitaram sem experiência, porque ninguém queria trabalhar por aquela remuneração. O alojamento era velho, de tijolo, com longos corredores ecoantes e cheiro de repolho cozido que parecia ter se impregnado nas paredes para sempre. O quarto de Ana, estreito como um porta-lápis, com uma janela voltada para a chaminé da fábrica, comportava uma cama, um criado mudo e uma cadeira. No criado mudo ela colocou a única foto da mãe, aquela em que Tânia sorri, ainda jovem, com Aninha de 1º ano escolar no colo, na frente de um canteiro de flores num parque. O trabalho era pesado e monótono. 8 horas na máquina de costura, o ronco dos motores, poeira de tecido que arranhou a garganta. As mãos doíam à noite, as costas latejavam, mas Ana não reclamava, hábito herdado da mãe. Chegava ao quarto, cozinhava macarrão na cozinha coletiva, sentava na cama com um livro e lia até os olhos começarem a fechar. Os livros eram o único luxo. Ela os encontrava em caixas perto das lixeiras, nas prateleiras de trocas na biblioteca. Às vezes comprava por preços irrisórios numa livraria de usados perto do metrô. Lia de tudo: romances, policiais, biografias. Os livros eram sua janela para um mundo onde a vida era diferente. Foi exatamente assim, com um livro no refeitório da fábrica, que Rafael a viu. Ele havia chegado para uma inspeção. O pai dele, Geraldo, era dono de uma rede de empresas têxteis e Rafael figurava como diretor adjunto. O cargo era mais formal do que real. Geraldo controlava os negócios com mão de ferro e não deixava o filho tomar decisões importantes. Mas o salário entrava, o carro era da empresa e Rafael existia confortavelmente no papel de herdeiro que ainda não precisava fazer nada. Naquele dia, Rafael entrou no refeitório, um ambiente baixo com mesas de plástico e cheiro de sopa vindo do balcão. As funcionárias ficaram quietas.
A presença da chefia sempre criava uma leve tensão, e Rafael viu Ana. Ela estava sentada num canto, sobre uma tigela de sopa, lendo um livro surrado com a bochecha apoiada no punho. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo. Sem nenhuma maquiagem no rosto, apenas cílios compridos e um olhar sério, mergulhado nas páginas. Ele se sentou ao lado dela com a bandeja, como se não houvesse outro lugar. Perguntou o que ela estava lendo. Ana levantou os olhos e viu um homem jovem num terno elegante, com um sorriso suave e um relógio caro no pulso. Ficou sem jeito, mostrou a capa. Tchekov, A Dama do Cachorrinho. Rafael deu um sorriso irônico. Nossa, não esperava encontrar Tchekov num refeitório de fábrica. Ana quis responder algo cortante, algo como: e onde deveria estar, na sua opinião? Mas Rafael a olhava com uma curiosidade tão genuína que, em vez disso, ela começou a conversar. Depois ela mesma se surpreendeu. Ela, que meses a fio não conversava com ninguém por mais de 5 minutos, ficou com aquele desconhecido no refeitório por quase 1 hora. Rafael começou a cortejá-la com elegância. No dia seguinte, mandou um buquê para a fábrica. Rosas brancas amarradas com uma fita de cetim. As meninas do setor suspiravam de inveja. Depois vieram os restaurantes, não os mais caros, mas para Ana, que havia ido a um café pela última vez com a mãe, isso era um evento. Ela ficava sentada em frente a Rafael num pequeno restaurante italiano, girando o guardanapo nas mãos e sem saber como comer o macarrão do jeito certo. Rafael não riu. Estendeu a mão pela mesa, cobriu os dedos dela com a palma e disse: "Você é incrível, verdadeira. Estou tão cansado de pessoas vazias." Depois vieram as viagens para fora da cidade, floresta de outono, café quente do termos sobre o capô do carro, a jaqueta dele nos ombros dela. Ele dizia: "Você é especial, Ana. Nunca encontrei alguém tão genuína. Com você me sinto uma pessoa diferente, melhor do que sou." Ela ouvia e se derretia. Após tantos meses de solidão, após o alojamento e o barulho da fábrica, após o macarrão na cozinha coletiva, aquelas palavras eram como uma chuva morna numa terra ressecada. 6 meses depois ele pediu em casamento. Sem pompa, dentro do carro, à noite, numa estrada de interior. Tirou uma caixinha, abriu. Um anel com uma pedrinha pequena, simples, mas bonito. Disse: "Quero estar com você todo dia, casa comigo." Ana concordou sem hesitar nem um segundo. Tinha lágrimas nos olhos e pensou naquele momento: "Mãe, se você está vendo, vai ficar tudo bem comigo." O casamento foi simples. Rafael insistiu, dizendo que não gostava de ostentação, que não precisavam de multidão, que o que importava eram os dois. Na época, Ana até gostou disso. Assinaram no cartório e depois ficaram sozinhos num restaurante, sem amigos dele, sem parentes. Ana ficou um pouco estranha, mas Rafael explicou: "Meu pai não aprova, dá um tempo a ele." Ela concordou, decidindo que com o tempo tudo se resolveria. Mais tarde ela entendeu. Rafael simplesmente não queria que muita gente soubesse do casamento. Não foi um gesto de minimalismo, foi uma camuflagem. Geraldo, o sogro, era categoricamente contra aquele casamento desde o início. Ana o viu apenas uma vez, 1 mês depois do casamento, quando Rafael finalmente organizou um jantar de apresentação. Foram a um restaurante daqueles em que um copo de vinho custa o equivalente ao antigo salário semanal de Ana. Geraldo era um homem corpulento, pesado, com um olhar grave e dedos curtos cobertos de anéis. Ele examinou Ana da cabeça aos pés, como quem avalia uma mercadoria no mercado, e durante toda a noite se dirigiu a ela exatamente 2 vezes. Perguntou quem eram os pais dela e se ela tinha escolaridade. Ao ouvir as respostas, mãe educadora de creche e ensino médio técnico incompleto, voltou o olhar para o filho e não olhou mais para Ana. No carro, a caminho de casa, Rafael ficou em silêncio, depois disse sem virar a cabeça: "Não leva isso a sério. Ele é assim com todo mundo." Após aquele jantar, ele ficou 3 dias falando com ela de forma cortada, como com uma estranha. No primeiro ano,
eles moraram num apartamento de 2 quartos num bom bairro. Casa nova, quartos claros, varanda com vista para o parque. Ana ficou feliz. Depois do alojamento, aquilo parecia um palácio. Ela não sabia, naquela época, que o apartamento não havia sido comprado por Rafael, mas pelo pai dele, e estava registrado no nome de Rafael. Mas Geraldo, segundo Rafael, poderia mudar de ideia a qualquer momento. Esse detalhe veio à tona mais tarde, e foi então que Ana compreendeu que havia vivido numa casa alheia, onde nada lhe pertencia. Rafael insistiu para ela sair da fábrica. "Para que isso?", dizia, abraçando-a na cozinha. "Eu sustento. Você merece descanso. Cozinha, lê seus livros, aproveite a vida." Ana obedeceu. Naquele momento, parecia cuidado. Ela saiu do emprego e no começo foi bom. O silêncio do apartamento depois do barulho da fábrica. Tempo para si mesma. Longas caminhadas pelo parque, mas aos poucos as paredes foram se fechando. Sem trabalho, não havia dinheiro próprio. Apenas o que Rafael transferia no cartão para as despesas domésticas. Sem colegas, não havia convivência. Amigas ela nunca fez, e os vizinhos no novo prédio viviam isolados, fechando as portas e sem cumprimentar no elevador. Sem renda própria, não havia ponto de apoio, e a cada mês Ana sentia mais claramente o chão escorregando sob seus pés. Ela havia se tornado completamente dependente do marido. E isso, como percebeu mais tarde, não era acidental. Era parte de um plano do qual ela nem desconfiava. A gravidez Ana recebeu como um sinal de que tudo finalmente estava se encaixando. As 2 listras no teste, ela viu numa manhã cedo. Enquanto Rafael ainda dormia, ela ficou sentada na borda da banheira, segurando o bastão branco de plástico e observando a 2ª linha aparecer. Primeiro fraca, depois cada vez mais viva. As mãos tremiam, mas não de medo, de uma agitação profunda, parecida com o que ela sentia na infância na véspera do Natal, quando a mãe escondia o presente sob o travesseiro e achava que Ana não havia percebido. Ela foi para a cozinha, ligou a chaleira e ficou parada na janela, olhando para o parque lá embaixo. As árvores já começavam a amarelar. Setembro havia sido quente, e pela calçada caminhava uma mulher com um carrinho de bebê, devagar, balançando enquanto andava. Ana colocou a mão na barriga e pensou: "Mãe, você está ouvindo? Você vai ter um neto ou uma neta." Os olhos arderam, mas ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo sorriu de um jeito que fez o rosto parecer amolecer, ficar mais jovem. Rafael, ao saber da novidade, ficou feliz, a abraçou e a fez girar pela cozinha, quase derrubando a mesa. "Pronto", disse ele, "agora somos uma família de verdade." À noite trouxe um bolo de chocolate de uma confeitaria cara, com a inscrição "Nós 3." Ana comia e ria, e Rafael a fotografava no celular, dizendo que ela era a mulher grávida mais linda do mundo. Naquela noite ela adormeceu no ombro dele e pensou que finalmente estava tudo bem, que as palavras da mãe estavam se realizando, que honestidade e dignidade de fato conduzem à felicidade. As mudanças começaram devagar, como uma rachadura na parede. Primeiro fina, quase invisível, e depois a cada dia mais larga. No 2º mês, Rafael passou a chegar tarde do trabalho. Antes ele voltava às 7, jogava as chaves na prateleira do hall, tirava os sapatos, ia lavar as mãos. E Ana ouvia-o cantarolando algo indistinto. Era por esse cantarolar que ela sempre adivinhava o humor dele. Agora as chaves tilintavam na fechadura perto das 10, às vezes das 11. O cantarolar havia cessado. Rafael entrava em silêncio, jogava os sapatos sem desatar, passava para a cozinha, se servia de água e ia para o quarto sem perguntar como ela havia passado o dia. Ana no começo atribuía ao cansaço. No trabalho, havia mesmo muita coisa acontecendo. O pai estava expandindo o negócio, abrindo uma nova linha de produção, e Rafael, como diretor adjunto, ficava indo e vindo entre as fábricas. Ela preparava o jantar, deixava no fogão tampado, costeletas com batata, sopa, macarrão ao molho. Comida simples, aprendida com a mãe. Rafael comia em silêncio, olhando para o celular.
Ela se sentava à frente, tentava conversar. Fui ao médico hoje. Disseram que está tudo bem. O batimento está regular. Ele assentia sem levantar os olhos. Bom. E de volta ao silêncio. Só o barulho do garfo na louça e o som abafado das notificações. No quarto mês, o silêncio se transformou em irritação. Rafael passou a reagir com qualquer ninharia. Ana colocou a caneca dele no lugar errado. Pôs o controle remoto no lugar errado. Abriu a torneira da banheira com força demais. A voz dele mudou. Ficou cortante, com um tom metálico que aparece numa pessoa que mal se contém. Ana, quanto tempo vai durar isso? Pedi para não mexer nas minhas coisas da mesa. Ela pedia desculpa, sem entender em que havia errado. Hábito da infância. Não criar conflito, não incomodar, ser conveniente. Uma noite, quando Rafael foi ao banheiro, o celular dele, deixado sobre a mesa da cozinha, acendeu com uma notificação. Ana não tinha intenção de olhar, mas o olhar pousou sozinho, involuntariamente, como acontece quando se vê uma luz brilhante no escuro. A mensagem era do pai. Ela leu as primeiras linhas sem tocar no aparelho. Ele estava com a tela para cima. O texto era legível por completo. O bebê é mais um problema. Você tem certeza de que é seu? Ela veio do nada, e os documentos do apartamento não estão no nome dela. Pense com a cabeça enquanto ainda dá tempo. Ana se afastou da mesa como se o celular a tivesse queimado. O barulho da água vinha do banheiro. Ela ficou parada no meio da cozinha, os braços cruzados sobre o peito, e sentiu algo se contrair por dentro. Não na barriga, mas mais acima, em algum lugar sob as costelas, onde, ela achava, vivia a capacidade de confiar. Geraldo escrevia isso sobre ela, sobre o filho dela. E Rafael? O que Rafael responderia? No 7º mês de gravidez, tudo piorou ainda mais. A barriga já era grande. Ana se movia lentamente, cansava com qualquer caminhada. Rafael havia quase parado de conversar com ela. Chegava, jantava, se fechava no quarto. Nos fins de semana saía para a casa do pai ou para reuniões com parceiros. Ana ficava sozinha no apartamento vazio, onde o relógio de parede tic-taqueava, e a geladeira zumbia de um jeito especialmente melancólico. Tentava ler, mas as letras se embaralhavam e os pensamentos derivavam para outro lado. Foi nessa época que Rafael, pela primeira vez, falou em opções. Era um domingo à noite. Lá fora chovia, uma chuva fina e monótona que embaçava os postes em manchas amarelas. Ana estava deitada no sofá com um travesseiro sob os rins, assistindo a um filme sem prestar muita atenção. Rafael estava sentado numa poltrona à frente, girando o controle remoto nas mãos, e de repente disse, sem olhar para ela. Ana estava pensando, talvez a gente deva considerar algumas opções? Ela não entendeu de imediato que opções eram essas. Ele continuou olhando para o chão. Bom, existem famílias ótimas que sonham com um filho. Poderíamos dar ao bebê uma vida melhor, uma família de verdade, com estabilidade, com condições. Ana se sentou. Devagar, com dificuldade, a barriga atrapalhava. Ela olhava para Rafael e não o reconhecia. O mesmo perfil, as mesmas mãos, a mesma voz, mas as palavras vinham de outro homem. Você está me propondo que eu entregue nosso filho? Estou propondo que pensemos no que é melhor para todos. Não estamos preparados. Temos uma situação complicada com meu pai, com as finanças. Com as finanças? Você tem apartamento, carro, emprego na empresa do pai? Que finanças? Rafael levantou a cabeça e no olhar dele relampejou algo. Não raiva, não irritação, mas algo frio e calculista que Ana nunca havia percebido antes, ou não havia querido perceber. Ana, escuta, o apartamento está no meu nome, mas na prática é propriedade do meu pai. Ele pode tomá-lo de volta a qualquer momento. O carro é da empresa. Meu salário é o que meu pai me paga, e ele pode parar de pagar quando quiser. Sem ele não temos nada, e ele deixou claro, não quero filho. Não me importa o que seu pai quer, é nosso filho. Exatamente por isso precisamos pensar nele, no futuro dele.
Ana levantou do sofá. As pernas tremiam, as têmporas batiam. Ela se aproximou de Rafael e disse baixinho, mas de um modo que cada palavra soava como uma pancada: "Isso não vai acontecer. Jamais. Está me ouvindo? Prefiro sair para a rua com esse filho a entregá-lo a alguém. Ele é meu, só meu." Rafael se levantou, colocou o casaco em silêncio e saiu. A porta bateu com tanta força que um vasinho, barato, de vidro, que Ana havia comprado na feira nos primeiros dias após a mudança, caiu da prateleira do hall. Estilhaçou no chão, e Ana ficou muito tempo juntando os cacos, engatinhando com a barriga grande, e as lágrimas caíam direto no piso. Rafael voltou 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Trouxe compras, guardou na geladeira, perguntou se ela precisava de algo na farmácia. O assunto do filho não foi mais levantado. Ana respirou aliviada. Decidiu que ele havia reconsiderado, que fora um momento de fraqueza sob pressão do pai, que ainda poderia dar certo. Na realidade, Rafael simplesmente havia mudado de tática. Ele parou de tentar convencer Ana e começou a agir pelas suas costas. Mas ela só descobriria isso mais tarde. Enquanto isso, na vida dela surgiu uma pessoa que mudaria tudo. No prédio deles, no primeiro andar, morava Pedro Andrade. Ana o encontrava com pouca frequência, nos armários de cartas, na porta do prédio, às vezes no pátio. Um senhor de cerca de 70 anos, baixo, magro, com cabelos grisalhos cortados rente e um bigode cuidado. Usava sempre a mesma jaqueta marrom, puída nos cotovelos, mas limpa, e um boné xadrez que tirava ao cumprimentar mulheres. Sempre cumprimentava primeiro, sempre perguntava como estava, e ao perguntar olhava com atenção, não de passagem, mas como quem realmente aguarda a resposta. Uma vez no 6º mês, Ana voltava do mercado com 2 sacolas pesadas. O elevador estava quebrado, outra pane, a terceira naquele mês. Ela estava parada diante das escadas, calculando os 5 andares quando ouviu atrás de si: "Deixa eu ajudar." Pedro Andrade pegou as 2 sacolas, subiu silenciosamente com ela até o 5º andar, sem sequer ficar ofegante, embora tivesse mais de 70 anos. Deixou as sacolas na porta, acenou com a cabeça e foi descendo. Ana chamou: "Obrigada." Ele se virou no patamar e disse: "Não tem de quê. Cuide-se." A partir daí, eles passaram a se cumprimentar com mais afeto. Às vezes trocavam algumas palavras na entrada. Ana soube que Pedro Andrade era ex-motorista de ambulância. Havia trabalhado 30 anos no serviço de urgência e agora fazia bicos como taxista por aplicativo porque a aposentadoria mal cobria as contas de água, luz e os remédios para a pressão. Morava sozinho. O apartamento no primeiro andar era pequeno, de um cômodo. Da janela se via os contêineres de lixo e uma fileira de garagens, mas era silencioso e o aluguel era baixo. Sobre si mesmo ele falava pouco. Mas uma vez, quando Ana perguntou se ele tinha família, Pedro Andrade fez uma pausa, olhando para algum lugar além dela, e respondeu: "Tinha uma filha, Mariana. Foi embora depois da faculdade. Era uma boa menina, inteligente, iluminada. Morreu num acidente 5 anos atrás numa estrada molhada. Tinha 32 anos." Ele disse isso de forma serena, sem drama. Mas Ana viu como ele engoliu seco e desviou o olhar. A esposa havia morrido antes ainda de um AVC rápido, quase sem aviso. Netos não havia. "É assim que vivo", disse Pedro Andrade colocando o boné xadrez. "Simplesmente sobrevivendo." Ele não reclamava. Constatava, como quem há muito aceitou o que não pode ser mudado, e simplesmente carrega esse peso todos os dias, sem drama, sem lágrimas, apenas porque o dia amanhece e é preciso se levantar. Mas com toda aquela tristeza contida, Pedro Andrade era um homem de mente aguçada. 30 anos numa ambulância equivalem a uma escola que nenhuma universidade substitui. Ele havia aprendido a ler as pessoas rapidamente, pela postura, pela voz, por como alguém segura as mãos. Notava coisas pelas quais os outros passavam sem olhar. E ele notou Rafael. Notou como Rafael passou a sair à noite e a voltar tarde. Como certa vez parou na frente do prédio,
um carro preto desconhecido e saiu um homem com um jaleco branco jogado por cima da roupa comum. Pedro Andrade, sentado no banco do pátio, prestou atenção. Rafael o encontrou na porta. Os dois conversaram brevemente e subiram. Meia hora depois o homem foi embora. Pedro Andrade anotou a placa do carro num caderno, por precaução. Hábito do tempo da ambulância, registrar detalhes. E então aconteceu o que virou tudo de cabeça para baixo. Cerca de 2 semanas antes da data prevista para o parto de Ana, Pedro Andrade foi a uma clínica particular na periferia da cidade. Precisava fazer um exame de rotina, eletrocardiograma, verificar a pressão. A clínica era pequena, num edifício reformado de um antigo jardim de infância. 3 andares, corredores estreitos e cheiro de cloro que nenhum aromatizador automático nas paredes conseguia disfarçar. Pedro Andrade estava sentado no corredor do 2º andar, esperando sua consulta. A cadeira era dura, de plástico, encostada na parede perto de uma curva. Logo além da esquina, a uns 5 metros, ficavam as portas dos consultórios, e de repente ele ouviu uma voz. Baixa, mas reconhecível. Pedro Andrade havia ouvido essa voz dezenas de vezes no pátio. Rafael, ele falava com alguém. Era uma segunda voz masculina desconhecida, com uma entonação levemente professoral, como a de um médico acostumado a explicar coisas óbvias aos pacientes. Os documentos estão prontos? Perguntou Rafael. Tudo providenciado. Laudo do psiquiatra. Transtorno de ansiedade crônico, incapacidade de tomar decisões de forma adequada. Se necessário, adicionamos depressão pós-parto quando ela já estiver conosco. Com esse laudo, o juiz decide sem problema. E o termo de renúncia ao filho ela assina sozinha. Explicamos que é uma medida temporária, enquanto faz o tratamento. Mulheres depois do parto nesse estado assinam qualquer coisa. E se ela se recusar a assinar? Não vai se recusar. Sabemos trabalhar com pacientes, um pequeno suporte medicamentoso e ela ficará muito maleável. Seu pai já fez a transferência do adiantamento. Vai ficar limpo. Pedro Andrade ficou sentado atrás da esquina sem se mover. Os dedos se cravaram nos apoios da cadeira. Ele havia trabalhado 30 anos numa ambulância. Havia visto incêndios, acidentes, havia olhado para a morte em dezenas de rostos. Mas aquela discussão fria e metódica sobre como destruir a vida de uma mulher grávida e tomar-lhe o filho o fez gelar até os ossos. Não era violência, era algo pior. Era um sistema. Documentos, assinaturas, medicamentos, dinheiro. Tudo pensado, tudo calculado de antemão, como uma operação, só que não médica, mas criminosa. Ele se levantou em silêncio e foi pelo corredor na direção oposta, tomando cuidado para que as solas não rangessem no piso. Saiu da clínica, entrou no carro, um velho Gol prata com bancos surrados e um aromatizador em forma de pinheirinho no espelho. E ficou por muito tempo parado, apertando o volante. As mãos não obedeciam e em algum lugar atrás do externo doía. Não o coração, mas algo mais fundo. Diante dos olhos surgiu o rosto de Ana. Jovem, com a barriga grande, com o sorriso quieto com que ela o cumprimentava na entrada. E o rosto da filha, da Mariana, que ele não conseguira proteger. Em casa, Pedro Andrade ficou sentado até a madrugada à mesa da cozinha, olhando para a parede onde pendia um velho calendário com uma foto do Pantanal, presente de ex-colegas. Pensava, ir à polícia? As palavras de um taxista idoso sem uma prova sequer. Quem vai ouvi-lo? Ir falar com Ana diretamente? E se Rafael souber e acelerar o plano, a levar embora antes que se possa fazer algo? Ele decidiu agir de outra forma. Todos os dias vigiava o pátio, registrando quem chegava, a que horas, em que carro. O homem da clínica, de jaleco branco sobre a roupa comum, voltou 3 dias depois. Pedro Andrade anotou a placa, a data e o horário. Depois localizou o número da maternidade municipal e pediu para falar com o médico de plantão. Atendeu uma mulher, Nádia, obstetra com 30 anos de experiência. Pedro Andrade explicou a situação em linhas gerais,
sem citar nomes. Disse que sabia de uma mulher grávida cujo marido planejava levá-la enganada, tirando-a do acompanhamento médico para interná-la numa clínica particular duvidosa. Nádia ouviu em silêncio, depois disse com brevidade: "Não é a primeira vez que ouço isso. Acontece. Se precisar, traga ela até nós pela entrada de serviço." "Vou avisar a segurança." Pedro Andrade desligou e sentiu que a tensão aliviou um pouco. Não toda, mas um pouco. Agora só restava esperar e ficar perto. 30 de outubro. Ana se lembrou de cada detalhe. A rachadura no teto que ela observou ao acordar, o cheiro do chá frio na mesinha de cabeceira, o tic-tac irregular e indiferente do relógio de parede no corredor, como se aquele dia não fosse diferente de nenhum outro. Ela abriu os olhos às 5 da manhã com uma dor puxando embaixo da barriga. Não forte, surda, ondulatória, como se alguém apertasse e soltasse devagar. Ficou deitada, prestando atenção. A dor passou, depois voltou uns 15 minutos depois. E depois, mais uma vez. Contrações, ainda fracas, mas regulares. Ana se sentou na cama, desceu os pés para o chão. O piso frio queimou as plantas dos pés. Ela alcançou o celular. Rafael não estava por perto. Ele havia saído 2 dias antes, dizendo que era uma viagem urgente. O pai o mandava negociar com fornecedores no interior. Deu um beijo na testa dela, jogou a mala no porta-malas e foi embora. Com seu gesto habitual, sem palavras a mais, como havia partido tantas outras vezes nos últimos meses. Ana pensou naquele momento que seria bom ele voltar antes do parto. Agora ela discou o número dele. Toques longos, depois a caixa postal. Discou de novo. A mesma coisa. Enviou uma mensagem. "Rafa, acho que está começando, me liga." Enviado. Um tiquezinho, o segundo não apareceu. Ela pousou o celular na mesinha e ficou alguns minutos imóvel, olhando para a janela escura. Lá fora caía uma chuva fina de outono que embaçava os vidros por dentro. O pátio embaixo estava vazio. Só um poste na entrada balançava no vento, jogando manchas amarelas sobre o asfalto molhado. Em algum lugar bateu uma porta de prédio, um vizinho madrugador saindo para passear com o cachorro. Ana não chamou a ambulância. As contrações ainda eram suportáveis, de 12 em 12 minutos, mais ou menos. Ela decidiu que daria tempo de ir até a maternidade de táxi. Levantou, foi ao banheiro devagar, se lavou, prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Na cadeira do quarto estava a bolsa que ela havia feito uma semana antes. Roupão, chinelo, documentos, garrafa de água, biscoitinhos, roupinhas do bebê, macacão minúsculo, gorrozinho, fraldas. Ela havia comprado tudo sozinha, numa loja barata a 2 quarteirões. Rafael não dava dinheiro para roupinhas. Ainda é cedo, dá tempo. Ana comprava aos poucos com o que sobrava das transferências domésticas e guardava num saco no fundo do armário, como se estivesse escondendo. Ela se vestiu, um vestido largo que ainda cabia na barriga. Por cima, uma jaqueta de outono fina, porque a de inverno já não fechava. Pegou a bolsa, o celular, as chaves. Conferiu os documentos mais uma vez. RG, carteira do plano de saúde, cartão da gestante. Tudo no lugar. Abriu o aplicativo de táxi e pediu um carro. Alguns segundos depois, chegou a notificação. Ana olhou para a tela e involuntariamente sorriu. Seu motorista, Pedro Andrade. Gol prata. Que coincidência. O vizinho, aquele senhor quieto do primeiro andar que lhe carregava as sacolas e sempre perguntava como ela estava. Ela pensou que até era bom. Com alguém conhecido, era mais tranquilo. Pedro Andrade chegou em 3 minutos. Provavelmente estava muito perto. Ana desceu segurando o corrimão. O elevador não funcionava de novo e os 5 andares com contrações e bolsa custaram muito. Pedro Andrade já estava parado ao lado do carro, com a porta traseira aberta. O rosto dele era composto, mas calmo. O rosto de quem está acostumado a situações de emergência. "Bom dia, Ana. Me dá a bolsa. Cuidado com o degrau." Ele a ajudou a entrar, esperou ela se ajeitar, fechou a porta com cuidado, sentou ao volante, deu a partida. O carro cheirava ao aromatizador de pinheirinho e a algo mais.
quente, doméstico, como se Pedro Andrade tivesse tomado chá da garrafa térmica há pouco. "Como se sente?" perguntou ele, saindo do pátio. "Suportável, mas as contrações já estão de 10 em 12 minutos. Melhor ir rápido." "A gente chega. Não se preocupe." Ele saiu do pátio para a rua, virou à esquerda em direção à maternidade. Ana se recostou no banco e fechou os olhos. Mais uma onda de dor percorreu a barriga. Ela soltou o ar pelos dentes, apertou a alça da porta, depois soltou. Pela janela passavam árvores molhadas, um ponto de ônibus com uma figura solitária sob o guarda-chuva, uma banca de jornal fechada com a fachada descascada. A cidade acordava lentamente, a contragosto, como alguém que acordam cedo demais. Eles ainda não haviam percorrido nem 2 quarteirões quando Pedro Andrade, de repente, ficou tenso. Ana viu isso no espelho. Os olhos dele saltaram para o espelho retrovisor, depois para a frente, depois de volta para o espelho. Os dedos apertaram o volante. Ele diminuiu ligeiramente a velocidade, como se estivesse deliberando. E depois, rápido, mais suave, sem frear com estridor, virou o volante para a direita e entrou no pátio do prédio ao lado. "O que houve?" Ana se endireitou, segurando o encosto do banco dianteiro. Pedro Andrade não respondeu. Ele guiou o carro passando pelo parquinho com os balanços molhados, passando por uma fileira de garagens, e parou atrás de grandes contêineres de lixo, verdes, enferrujados, encostados numa parede de tijolos de uma subestação elétrica. Desligou o motor. O silêncio caiu de uma vez. Só o sussurro da chuva no teto e o ronco distante de um ônibus que passou em algum lugar. Pedro Andrade se virou para ela. O rosto estava sério, pálido, com as rugas ao redor da boca mais marcadas do que o habitual. Os olhos, claros, sem agitação, mas com aquela concentração especial de quem tem algo verdadeiro em jogo. "Ana, me escuta com atenção. Agora você vai deitar no banco e se cobrir com minha jaqueta. Quietinha, sem se mexer e sem fazer barulho." "Mas por quê?" "Preciso ir para a maternidade. Estou sentindo contrações." "Eu sei. Eu te levo, prometo. Mas primeiro deita. Por favor, confie em mim." Está em jogo a sua segurança e a do seu filho. Havia algo na voz dele. Não o volume, não o tom, mas uma seriedade profunda, vinda não das palavras, mas do ser humano inteiro, que fez Ana obedecer imediatamente, sem perguntas, sem hesitação. Ela deitou no banco traseiro, dobrando os joelhos. A barriga atrapalhava, e ela virou de lado, com as costas encostadas no encosto do banco. Pedro Andrade tirou sua jaqueta, a marrom surrada nos cotovelos, e a cobriu. A jaqueta cheirava a tabaco e a algo mais. Óleo de motor, uma vida alheia. Ana ficava deitada debaixo dela e ouvia a própria respiração. Rápida, entrecortada. Pedro Andrade baixou ligeiramente o vidro do seu lado. O ar frio entrou no carro junto com o som da chuva, e então Ana ouviu vozes masculinas, bem perto, uns 20 metros, talvez menos. Elas caminhavam pelo pátio e o som de passos rápidos e determinados ecoava nas paredes dos prédios. "Ela não está em casa." A vizinha disse que a viu sair com uma bolsa. Talvez já tenha ido, não dá para ter ido. Rafael rastreou o táxi. Foi pedido há 5 minutos, então ela deve estar por perto. Verifica os pátios paralelos. Ana reconheceu a primeira voz. Valdir, um conhecido de Rafael que havia ido à casa deles algumas vezes. Alto, cabeça raspada, maxilar pesado, um daquelas pessoas perto de quem, por alguma razão, dá vontade de dar um passo para trás. Rafael o apresentava como sócio de negócios, mas Ana sempre sentia algo desconfortável perto dele, como uma corrente de ar por baixo de uma porta fechada. A segunda voz ela não conhecia, desconhecida, mais fina, com uma agitação ansiosa. Se já estiver na maternidade, fica mais difícil, mas também tem solução. A gente tem na mão uma procuração e um encaminhamento para a clínica. Dizemos que o marido pediu a transferência para uma clínica particular, melhores condições, quarto privativo. O principal é pegá-la antes que entre no sistema da maternidade pública.
Depois que estiver registrada, não tem como tirar sem escândalo. Ana deitou debaixo da jaqueta e sentiu uma onda percorrer o corpo. Não uma contração, mas algo diferente. Gelado, paralisante. Como se o sangue nas veias tivesse congelado e parado. Os pensamentos corriam rápido, em fragmentos. Procuração, clínica, pegar. Rafael rastreou. E cada palavra se cravava na consciência como um prego. A procuração é verdadeira? Perguntou a voz desconhecida. Claro que é. Rafael assinou em cartório semana passada. Como marido, tem direito de tomar decisões médicas. E na clínica já está tudo pronto. Médico de confiança, laudo pronto. Ela assina o termo de renúncia ao filho e está feito. O pai do Rafael prometeu mais 200 mil se tudo sair limpo. Ana mordeu o punho. Os dentes se cravaram na pele e ela sentiu um gosto salgado, de sangue ou de lágrimas que escorriam pela bochecha direto no estofamento do banco. Meu marido. Meu próprio marido. Aquele que prometeu amar e proteger, aquele que dizia, você é especial. Contratou pessoas para me levar antes do parto para uma clínica fraudulenta, me declarar incapaz, me drogar e me forçar a assinar a renúncia ao meu próprio filho. E tudo isso pelo dinheiro do pai dele. 200 mil a mais. Pelo meu filho. Um item no orçamento. Um negócio. Os passos se afastaram. As vozes foram se tornando um murmúrio indistinto. Depois desapareceram completamente. Se dissolveram no barulho da chuva. Pedro Andrade ficou imóvel, sem virar a cabeça. Esperou mais 1 minuto, 2. Depois, quieto num único movimento, girou a chave de ignição. O motor pegou suave, quase sem barulho. O velho Gol Prata parecia entender também que não era hora de fazer barulho. Continua deitada, Ana, disse ele em voz baixa. Não fala nada ainda, eu ouvi tudo e eu já sabia antes, só não tinha como provar. Agora vou fazer 2 ligações e a gente vai. Vai ficar tudo bem. Ele discou o primeiro número. Ana ouvia os chamados pelo alto-falante. Depois um clique. Polícia, aqui é Pedro Andrade, Rua das Acácias 23. Na entrada do segundo bloco, há 2 homens que planejam deter à força uma mulher grávida, com o objetivo de transportá-la para uma clínica particular para a realização de procedimentos médicos sem o consentimento dela. Com eles, há documentos médicos falsos e uma procuração notarial obtida mediante fraude. A mulher está em segurança, está comigo. Peço o envio de uma viatura para detenção e verificação dos documentos. Vou ditar a placa do carro. Ele falava com precisão, como num protocolo, hábito do tempo da ambulância, quando cada palavra precisa ser exata, porque disso depende o tempo de chegada. Ditou a placa do carro preto que havia anotado dias antes. Descreveu os homens. Um alto, cabeça raspada, jaqueta preta, outro mais baixo, em sobretudo cinza. O operador pediu que ele permanecesse na linha, mas Pedro Andrade disse, não posso. Preciso levar a mulher para um lugar seguro. Ligo de volta, e desligou segunda ligação. Chamadas curtas, depois uma voz feminina, enérgica, levemente rouca. Nádia, aqui é o Pedro Andrade. A senhora se lembra que liguei na semana passada? Ela está em trabalho de parto. Estamos a caminho. Estarei na entrada de serviço em 15 minutos. Já estou indo, aguardo. A segurança foi avisada. Ana ficou deitada debaixo da jaqueta e ouvia tudo aquilo como se fosse por baixo da água. Cada palavra chegava com atraso. O cérebro se recusava a processar as informações na velocidade normal, como se tentasse protegê-la de uma sobrecarga. Aquele senhor, o vizinho do primeiro andar, que ela conhecia apenas pelas breves conversas na entrada do prédio, ele sabia de tudo. Ficou de olho no pátio, anotou placas, ligou para médicos, se preparou, como se esperasse exatamente por esse dia. Pedro Andrade tirou o carro do pátio pelos corredores internos, não pela rua principal, mas pelos estreitos corredores entre prédios, por jardins de infância e muros de escolas. Ele conhecia a cidade como só pode conhecer quem percorreu suas ruas por 30 anos numa ambulância,
Cada viela, cada atalho, cada curva que dá para cortar. Pode se sentar, disse ele alguns minutos depois. Já estamos longe. Eles não vão nos ver. Ana se levantou, jogou a jaqueta de lado. As mãos tremiam. O rosto estava molhado de lágrimas. Os cabelos colados na testa. Ela olhava para a nuca de Pedro Andrade, os cabelos grisalhos, o pescoço fino no colarinho da camisa xadrez, e não conseguia achar palavras. Uma nova contração veio mais forte do que as anteriores, e ela se curvou abraçando a barriga. Respira, disse Pedro Andrade, olhando para ela pelo espelho. Regular, fundo, pelo nariz. Inspira, pela boca, expira. Trabalhei 30 anos numa ambulância. Acredite, vai ficar tudo bem. Já estamos quase lá. Pelo caminho, entre as contrações, ele lhe contou tudo. De forma breve, sem rodeios, sobre a clínica, sobre a conversa que ouviu, sobre o médico falso e os laudos, sobre a vigilância do pátio e as placas anotadas. Falava com voz tranquila, mas Ana via no espelho como suas mãos tremiam levemente no volante, quase imperceptivelmente, como as mãos de alguém que está se segurando no limite das forças. Por que você fez isso? Ela perguntou entre lágrimas quando ele fez uma pausa. Pedro Andrade não respondeu de imediato. O carro passou por um cruzamento, virou numa rua longa com jacarandás, já quase sem folhas, com galhos negros e molhados. Depois ele disse baixinho, olhando para a estrada: Eu tinha uma filha, Mariana. Não consegui protegê-la. Não cheguei a tempo. Mas você, eu posso. E não estava disposto a deixar isso escapar. Ana apertou os punhos sobre os joelhos e não disse nada. As palavras eram desnecessárias. Tudo o que havia para dizer já havia sido dito. Não em palavras, mas pelo que aquele homem havia feito. Um estranho, a rigor, um vizinho do primeiro andar, um aposentado com uma jaqueta surrada e um Gol velho. À maternidade chegaram pelo pátio de serviço, uma passagem estreita entre a lavanderia e a caldeiraria, asfalto rachado, poças nas depressões. Pedro Andrade parou o carro numa porta metálica cinza com a inscrição Entrada de Serviço. A porta estava entreaberta. Na soleira havia uma mulher, baixa, corpulenta, de macacão cirúrgico azul turquesa, sobre o qual havia sido jogado um jaleco branco. Cabelos curtos e grisalhos, óculos numa corrente, rosto determinado e ao mesmo tempo suave, o rosto de alguém que viu milhares de partos e faz muito tempo parou de ter medo, mas não parou de se importar. Ao lado dela estava uma auxiliar com uma maca. É ela? Perguntou Nádia, se aproximando do carro. É ela. Contrações de 7 em 8 minutos. A abertura acho já está boa. Foram se intensificando no caminho. Nádia abriu a porta traseira, ajudou Ana a sair. Ana se segurou pela mão dela e pela portinhola do carro. As pernas falhavam, ora pelas contrações, ora por tudo o que havia acontecido naquela última hora. A auxiliar aproximou a maca. Ana foi assentada e coberta com um cobertor. Nádia colocou a mão no ombro dela e disse, olhando-a nos olhos: Você está em segurança. Aqui ninguém te leva sem o seu consentimento. Já avisei a administração e a segurança. Nenhuma procuração tem validade aqui. Você é uma mulher adulta e capaz, e só você decide o que acontece com você e com seu filho. Entendeu? Ana acenou com a cabeça. Os lábios tremiam e ela não conseguia falar. Só acenou apertando mais a mão da médica. Nádia acenou de volta e se virou para a auxiliar. Para o bloco de parto, rápido! A maca rolou pelo corredor. Ana estava deitada de costas, olhando para o teto, ladrilhos brancos, lâmpadas fluorescentes, e pensava que 1 hora atrás ela estava sozinha. Completamente sozinha num apartamento vazio, com um filho por nascer e um marido que queria roubá-lo. E agora havia pessoas à volta, desconhecidas, estranhas, mas verdadeiras. Uma médica de mãos quentes, uma auxiliar que murmurava, agora aguenta um pouquinho. E em algum lugar lá atrás, na entrada de serviço, um taxista idoso que estava parado ao lado do seu carro velho, debaixo da chuva, provavelmente fumando.
O parto começou às 8h30 da manhã e terminou às 18 horas. Longo, pesado, mas sem complicações. Nádia ficou ao lado o tempo todo, tranquila, segura, com uma voz baixa que fazia Ana relaxar um pouco a cada vez, mesmo quando a dor se tornava insuportável. Vai, menina, você é forte, você consegue. Às 18h03, Ana ouviu um choro, fino, indignado, exigente. O choro de alguém que acabava de chegar ao mundo e já estava insatisfeito com o frio e com a luz forte demais. Nádia colocou no seu peito um corpinho pequeno, vermelho e enrugado. Menino, 3,4 kg rusga, 52 centímetros. Ana o apertou contra si, e todo o horror daquele dia, toda a dor, toda a traição, desapareceu por um instante. Ficou só aquele calorzinho no peito que fungava e franzia o nariz, tentando abrir os olhos. Como vai chamar? Perguntou Nádia, preenchendo o prontuário. Ana não hesitou nem um segundo. Pedro. O nome dele é Pedro. Naquela mesma noite, enquanto Ana estava deitada na enfermaria com o filho no peito, do outro lado da cidade se desenrolavam acontecimentos que ela só ficaria sabendo no dia seguinte. A viatura policial chegou à Rua das Acácias, 23, 12 minutos após a ligação de Pedro Andrade. Valdir e o segundo homem, o baixo e nervoso de sobretudo cinza, que se revelou ser um motorista da própria clínica, foram encontrados na entrada. Estavam sentados no carro preto estacionado bem na frente do portão, aparentemente esperando. Um deles falava ao celular, o outro fumava com a porta entreaberta. Na abordagem, não ofereceram resistência. Ao que tudo indica, não esperavam que o plano fosse desmascarado tão rapidamente. Na vistoria do carro encontraram tudo. A procuração notarial em nome de Rafael, com direito de tomar decisões médicas pela esposa, o encaminhamento para a clínica particular, Vida Mais com carimbo, assinatura do médico-chefe e a anotação internação de emergência por indicação psiquiátrica. E 2 formulários. O primeiro, laudo psiquiátrico de transtorno de ansiedade crônico de Ana, com recomendação de reconhecimento de incapacidade temporária. O nome do psiquiatra era fictício, como a investigação apurou mais tarde. O carimbo era falso. O segundo, formulário de declaração de renúncia ao recém-nascido. Tudo preenchido, tudo em ordem. Vazia estava apenas uma linha, a da assinatura de Ana. A mesma assinatura que ela deveria ter aposto sob efeito de medicamentos, sem entender o que estava fazendo. Valdir, no interrogatório primeiro, ficou quieto. Depois começou a depor rápido e de bom grado, como alguém que percebe que o navio está afundando e se apressa a ser o primeiro a chegar ao bote salva-vidas. Falou sobre Rafael, sobre o pai dele, sobre a clínica e sobre o médico que organizou tudo. Falou em detalhes, citando datas, valores, nomes. O investigador disse depois que em 20 anos de carreira, raramente viu um suspeito entregar todos com tanta velocidade. Rafael foi detido no dia seguinte. Não havia nenhuma viagem de negócios. Nenhuma viagem havia acontecido. Ele estava na clínica Vida Mais, no consultório do 2º andar, com o médico Silveira. Esperavam que Valdir trouxesse Ana. Quando os policiais entraram no consultório, Rafael estava sentado à mesa com uma xícara de café, olhando para o celular. Não ficou pálido, não se levantou. Olhou para as pessoas fardadas com uma expressão mais de aborrecimento do que de medo, como se o estivessem interrompendo no meio de algo importante. Marcos Silveira, que constava nos documentos da clínica como médico-chefe, não era psiquiatra. Era clínico geral com o registro médico cassado havia 3 anos por falsificação de laudos para companhias de seguro. Após perder o registro, não saiu da medicina, foi para as sombras. Abriu uma clínica em nome de um laranja e começou a prestar serviços especiais para quem pudesse pagar. Na vistoria da clínica, os investigadores encontraram mais 4 casos semelhantes. 4 mulheres que maridos ou parentes tinham levado ali para tratamento. Na realidade, para obter os documentos necessários. Uma delas, jovem mãe de 2 filhos, ficou 3 semanas na clínica sedada e assinou a renúncia à guarda,
que só foi anulada posteriormente por decisão judicial. Geraldo negou tudo. O advogado que ele contratou nas primeiras horas declarou que seu cliente não tinha nenhuma relação com as ações do filho e muito menos com as atividades de qualquer clínica. Mas a investigação encontrou as transferências bancárias, 3 pagamentos da conta pessoal de Geraldo para a conta da Vida Mais, totalizando R$500 mil, e as mensagens num aplicativo de chat. As mesmas que Rafael não havia apagado, por acreditar que seu celular jamais cairia nas mãos dos investigadores. Geraldo havia escrito ao filho: "Se livra dela e do filho, contrata gente competente, eu pago." A data da mensagem era 1 mês antes do parto. Ana foi soubendo de tudo aos poucos, pelo investigador que foi à maternidade no 3º dia, por Nádia, que ficou por dentro através de conhecidos na polícia, e por Pedro Andrade, que chegou na manhã seguinte ao parto. Ele estava parado no corredor da ala de maternidade, um corredor alto e ecoante, com paredes verde claras e cheiro de antisséptico, e segurava nas mãos um ursinho de pelúcia pequeno, bege com uma fita marrom no pescoço, do tipo que se vende nas bancas de jornal. Estava parado sem conseguir entrar. Nádia o viu quando saía da sala médica, reconheceu-o pela descrição de Ana e se aproximou sozinha. "O senhor é Pedro Andrade, aquele taxista?" Ele acenou com a cabeça, apertando o ursinho com as 2 mãos. "Venha, ela está esperando o senhor." Nádia o levou até a enfermaria. Ana estava deitada na cama. Ao lado, num berço transparente, dormia o bebê, pequenininho, com cabelos escuros e punhinhos cerrados. Pedro Andrade parou na porta como se tivesse tropeçado numa fronteira invisível. Olhou para Ana, depois para o bebê. Os lábios lhe fremiram e ele se virou para a janela, num gesto rápido, brusco, como se tivesse visto algo lá fora. Mas lá fora havia apenas o pátio do hospital, árvores molhadas e o céu cinza de outubro. Ele simplesmente não queria que ela visse seu rosto. "Pedro Andrade", chamou Ana baixinho. "Venha, te apresento. O nome dele é Pedro." Ele se virou. Ficou alguns segundos em silêncio, depois se aproximou do berço e ficou por muito tempo olhando para o bebê adormecido. Pousou o ursinho de pelúcia ao lado, delicadamente, com 2 dedos, como se tivesse medo de acordá-lo. Então disse com a voz rouca: "É um bom menino, saudável." E não disse mais nada, porque a voz não obedecia. Da maternidade, Ana não voltou para o apartamento de Rafael. Voltar para lá era impossível, e ela não queria. Nádia a ajudou a entrar em contato com o serviço social, e Ana recebeu uma moradia provisória, um pequeno apartamento num edifício municipal com mobília mínima, mas limpo e quente. Ela registrou um boletim de ocorrência, obteve na justiça uma medida protetiva. Rafael e Geraldo ficaram proibidos de se aproximar dela e do filho. O divórcio durou 4 meses. Rafael contestou tudo: a paternidade, a guarda, até a capacidade mental de Ana. O advogado dele, pago por Geraldo, se aferrava a cada formalidade, exigia perícias e suspeições, mas as provas eram pesadas demais. Documentos falsos, transferências bancárias, depoimento de Valdir, laudos de psiquiatras de verdade atestando que Ana era absolutamente saudável. O juízo decidiu em favor dela: guarda total, nenhum direito ao pai. Rafael recebeu pena suspensa por organização de privação ilegal de liberdade e falsificação de documentos médicos. Geraldo, uma multa pesada e proibição de aproximação. Silveira foi para o presídio por 4 anos. A Clínica Vida Mais foi fechada e, com base nos materiais da vistoria, foram abertas mais 3 ações penais. Passou 1 ano. Ana conseguiu emprego como recepcionista numa clínica pediátrica, a mesma onde levava o Pedro nas consultas. A diretora, ao saber da história dela, a contratou sem fazer perguntas. O trabalho era tranquilo: prontuários, agendas, telefonemas. Pedro frequentava a creche da própria clínica, e Ana podia vê-lo no intervalo do almoço. Corria até lá, conferia, dava um beijo na cabeça dele e voltava correndo. E Pedro Andrade tornou-se parte da vida deles de uma forma tão natural que parecia ter sempre estado ali.
Chegava todas as noites pontualmente às 6, como um relógio. Trazia leite, sempre o mesmo na caixinha branca do mercadinho da esquina. Brincava com o Pedrinho no chão, construía torres de blocos que o menino derrubava radiante. Consertava coisas no apartamento, a torneira que pingava, a porta do armário que rangia, a tomada do corredor. Às vezes, ele e Ana simplesmente ficavam sentados na cozinha tomando chá em silêncio. Ela com a xícara nas mãos, ele com o pires no qual colocava o copo, por um velho hábito. E aquele silêncio era a coisa mais quente que Ana havia conhecido na vida. Não o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio de duas pessoas que não precisam de palavras para se entender. Certa noite, quando o Pedrinho estava com 11 meses, Pedro Andrade estava sentado no chão do quarto, e o menino estava de pé encostado no sofá, segurando a borda, olhando para ele. Então, soltou o sofá, deu 2 passos incertos e estendeu os bracinhos para Pedro Andrade. E disse com clareza, claramente o suficiente para que Ana ouvisse da cozinha: "Vovô." Pedro Andrade ficou paralisado. As mãos estendidas para o bebê pararam no ar. Ele olhava para o pequenininho Pedrinho, para o rostinho redondo, para os olhinhos escuros, para as mãozinhas abertas, e não conseguia se mover. Depois o pegou no colo, o apertou contra si e sussurrou tão baixinho que Ana mal ouviu: "Sim, meu bem. Vovô, estou aqui. Não vou a lugar nenhum." Ana estava parada na porta da cozinha, encostada na ombreira, com os braços cruzados sobre o peito. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, eram lágrimas diferentes. Não de medo, não de dor, não de solidão. Eram de algo quente e imenso que subia de dentro e não cabia no peito. A mãe tinha razão. O mais importante é honestidade e dignidade. O resto realmente vem por acréscimo. Às vezes na forma de um velho Gol prata, de uma jaqueta marrom surrada e de um homem que não passou indiferente. Obrigado por ter acompanhado essa história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.